Mais um probleminha. Uma esfera com uma massa de 3 vezes 10 a menos 4 kg. Então, massa de 3 vezes 10 a menos 4 kg. Está suspensa por uma corda. Uma brisa horizontal constante empurra a esfera de tal forma que a corda faz um ângulo de 37 graus com a vertical. Determine a força da brisa sobre a bola e a tensão na corda. Então, olha só, esse problema tem algumas maneiras de fazer. Tem uma mais não é complicada, mas uma mais rápida e uma menos rápida, né? Eu vou fazer das duas maneiras porque para você começar a entender também a questão de decompor vetores e a questão de trabalhar com o sistema de referência, né? Então eu vou fazer das duas maneiras para você, aí você opta na hora de resolver os problemas. Mas o importante é você saber visualizar isso, tá? Então lá. Então massa 3 vezes 10 a menos 4. Está suspenso por uma corda. Seria essa situação 1 aqui, né? Um corpo suspenso por uma corda, parado bonitinho. E aí o que acontece? Uma brisa horizontal constante empurra a esfera de tal forma que a corda faz um ângulo de 37 graus com a vertical. Então vem uma brisa aqui, ó, horizontal, consequentemente aparece uma aqui, aqui, F, horizontal, que justamente está fazendo com que a bola vá para lá. E esse movimento faz com que, ó, aqui forme um ângulo com a vertical de 37 graus. É uma situação de equilíbrio, né? Porque essa força aqui constante mantém esse ângulo. Então, se esse ângulo está mantido em 37 graus, significa que está parado nessa situação. Determine a força da brisa sobre a bola e a tensão na corda. Então ele quer F e quer a tensão. Então vamos lá. Primeira forma para se fazer é o seguinte. O ideal é colocar um eixo de referência, né? Um sistema XY. Aí eu poderia colocar de duas maneiras. Observa só para você ver qual é o sistema mais interessante. Você tem que começar a visualizar isso também. Onde colocar o eixo e como colocar. Qual seria mais interessante? Então observa. Se eu colocasse, fixar o eixo aqui, ó, dessa maneira, XY, né? O que acontece? Quando a esfera começar a se mover, e se eu mantiver esse sistema do jeito que está fixo aqui, com Y coincidindo sempre com o fio, né? O que vai ter? Ó? Vou até colocar aqui. Você teria isso aqui, ó. Né? O X aqui e o Y aqui. Né? Mas vamos colocar as forças que estão atuando na bolinha nessa situação. Uma a gente já tem aqui, que é a força F, que é da própria brisa, né? A outra força seria o quê? A força peso, sempre perpendicular ao chão. E a outra força? A força tensora, que está atuando no fio. Então, observa uma coisa. Poderia colocar isso aí? Poderia. Mas se eu coloco o sistema aqui, dessa forma, eu vou ter que decompor dois vetores. Ó, porque o vetor F está no quarto quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o peso está no terceiro quadrante. Então eu vou ter que procurar ângulos aqui. Para poder, ou aqui, né? Ou aqui. Para poder decompor esses vetores. Agora observa, se eu colocar o sistema de uma outra maneira, fica mais simples. Então olha só, eu não vou colocar o meu sistema assim, fixo ao corpo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu sistema de maneira que eu tenha que decompor o menor número de vetores. Então, ó, se eu colocar o sistema assim, ó, por exemplo, aqui nessa situação, X e Y. Observa, eu só tenho que decompor um vetor. Eu botei o vetor F no eixo X e o P acabou naturalmente ficando no eixo Y. E aí, ó, só tem que decompor um. Então é mais simples, né? Então eu vou optar por esse sistema do jeito que está. Bom, o que eu posso tirar daqui é o seguinte. Esse ângulo já vem de cara para mim. 37 graus. Né? Alternos internos. Duas retas cortadas com uma transversal. Esse ângulo é igual a esse, da geometria. Né? Esse aqui é um ângulo alfa. Aqui é um ângulo alfa também. Alternos internos. Então já tem aquele ângulo. Beleza. E aí o que eu vou fazer? Ó? Só para tirar daqui, né? Montar o meu
sistema aqui separado, x, y. Colocar as forças, força F está aqui, ó. A força P está aqui. E a tensão está no segundo quadrante, onde forma um ângulo de 37 graus. Posso decompor a tração tanto no eixo X, que é o TX, quanto posso decompô-la no eixo Y, que é o TY. De cara, já posso ver como é uma situação de equilíbrio. O que eu posso dizer em relação às forças no eixo X e as forças no eixo Y? Primeira lei de Newton, claro. Eu tenho que a força F é igual a Tx. É o equilíbrio. Essas forças somadas dão zero, vetorialmente. E Ty é igual a P. Né? Então, de cara, eu já tiro que F é igual a Tx. Né? E Ty é igual a peso. São as equações que eu tiro do equilíbrio. Primeira lei de Newton. Bom, ele quer Tx. Não, ele quer F, né? Quer F na letra A. Nota, para eu achar F, eu necessariamente tenho que ter o valor de Tx. Né? E se você arrumar de uma outra maneira, olha só. Só para depois você visualizar o que eu vou falar. Vou colocar assim, ó. Tx, né? Quem é Tx? Tx igual a F e Ty igual a P. Só troquei a posição. Mas quem é Tx? Ó, na decomposição de vetores, Tx é T seno de 37. Quem é Ty? Ty é T cosseno de 37. Então eu tenho que Tx é T seno de 37 graus, igual a F. E aqui, Ty, T cosseno de 37 graus, igual a P. Então, na verdade, está aí o meu sistema. O que eu vou fazer? Se eu, para encontrar F, tem que achar T, vou pegar a segunda expressão. Encontro T. Porque o peso, ó, ele me deu a massa. Né? Então, só jogar ali. Então, vamos lá. Letra A. Vamos primeiro determinar o peso. Né? Então, peso é massa vezes gravidade. Então vai ser 3 vezes 10 a menos 4, vezes 9,8. Então você vai ter 29,4 vezes 10 a menos 4 newtons. Esse é o peso. E vou jogar ali. Então vai ficar tração cosseno de 37. Vamos botar aqui, tração é igual a peso sobre cosseno de 37, que eu vou tirar na calculadora direto, usar todas as casas decimais. Então o peso eu encontrei ali, ó, que é 29,4 vezes 10 a menos 4, dividido por cosseno de 37. Então a tração vai ser então, ó, 3,68 vezes 10 a menos 3 newtons. Essa é a tração. Achada a tração, vou para a primeira expressão aqui e encontro F. Então, eu sei que T, seno de 37, é igual a peso, ou igual a F, né, no caso. E aí, vamos lá. 3,68 vezes 10 a menos 3, vezes seno de 37 graus, igual a F. Então, vamos fazer essa conta. 3,68 vezes 10 a menos 3, vezes seno de 37. Então, força F, 2,2 aproximadamente, 2,2 vezes 10 a menos 3 newtons. Está aí a força F, então, letra A calculada. Para a letra B, que ele quer na letra B, a tensão na corda.
Ora, a tensão na corda já calculamos, né? Tá aqui. 3,68 vezes 10 a menos 3, a gente precisou calcular. Ou aproximadamente 3,7 vezes 10 a menos 3. Né? Então a gente pode apagar. Pode até só para completar. Bom, a gente já pode colocar ali mesmo. A letra B eu já calculei, né? A tensão então pode ser 3,68 vezes 10 a menos 3 newtons, ou aproximadamente 3,7 vezes 10 a menos 3 newtons. Bom, este problema então foi resolvido via sistema de referência, via o plano cartesiano que eu coloquei. Mas eu posso resolver esse problema de uma maneira mais rápida, né? Aqui eu já poderia ver até essa maneira, mas vamos fazer só para você visualizar que você poderia, em algumas situações, facilitar a tua vida. Então, deixa eu aqui esse mesmo problema feito de uma maneira mais rápida, né? Observe uma coisa, toda vez que você tiver, deixa eu colocar aqui, que eu acabei apagando, 37 graus. Toda vez que você tiver sistemas de 3 forças dessa forma, né, saindo do mesmo ponto, como é o caso, né, você observa que as 3 forças aqui no desenho vão ter a mesma origem. Eu posso fazer uma maneira mais rápida. Como? Toda vez que eu tiver isso, eu posso trabalhar os vetores de forma a construir um triângulo. Então observa, olha o que eu posso fazer. Se eu pegar o vetor P, transportar ele para cá, e o vetor F transportar para cá, eu fecho um triângulo, né? Onde T seria a hipotenusa. Ó, vetor T, aí eu vou subir com o vetor F e vou fechar com o vetor, vou subir com o vetor P e vou fechar com o vetor F. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. O vetor P, o vetor T e fechando o vetor F, formando um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a tração e os catetos, força F e força peso. Se você observar, ó, quando você subir o vetor P, o ângulo entre o vetor P e tração vai ser de 37 graus. E aí, de cara, eu posso relacionar FP e T. Por exemplo, FP eu posso relacionar simplesmente com a tangente desse ângulo, né? Porque quem é a tangente de um ângulo num triângulo retângulo? É o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, pelo meu triângulo, vai ser tangente de 37, está sendo igual a quê? A F sobre P. Quem é F? F, então, passa o P multiplicando. P, tangente de 37. Aí matou o problema. Porque se você fizer essa conta, P tangente de 37, você vai encontrar justamente 2,2. Você vai encontrar direto 2,2 vezes 10 a menos 3 newtons. Aí você já mata ele. E, por exemplo, eu poderia tirar uma relação de T com F, né, porque eu acabei de encontrar F, ou T com P. Porque observa, quem é cosseno de 37? Cosseno de 37, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó, você já teria uma relação para encontrar T. Ó, porque T ficaria o quê? P cosseno de 37. E se você fizer essa conta, você vai encontrar 3,7 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá? Então, toda vez que você tiver triângulos, forças dessa maneira, emergindo de um único ponto, 3 forças, você pode tentar construir um triângulo, retângulo, e procurar as grandezas pela tangente, senos ou cossenos. Né? Mas nota que essa relação já sairia direto pelas equações que eu montei. Porque se você observar, ó, nesse primeiro sistema aqui, por isso que eu coloquei dessa forma. Se você colocar uma equação sobre a outra ali, ó, o que eu vou ter? Observa. Olha no teu caderno. Se eu pegar essa equação e botar sobre essa, o que eu vou ter? Ó, T seno de 37 graus sobre
T cosseno de 37 graus é igual a F sobre P. Eu botei uma expressão sobre a outra. Tração contra contração. Seno de um ângulo sobre cosseno do mesmo ângulo, o quê? Tangente. Tangente de 37 graus também é F sobre P. Você vê, encontra a mesma relação aqui do triângulo, tá? Isso, na verdade, é um comentário. Na verdade, quanto mais problema você fizer, você vai ter uma visão maior sobre as resoluções, ok?